Olá pessoal do mundo cervejeiro, bem-vindo ao canal Chops. Hoje nós vamos falar sobre um assunto mais para a parte química, que é a unidade de concentração. Vai ter muito a ver quando a gente for trabalhar com alterações, correções, por exemplo, na água cervejeira. Então, para eu poder calcular quanto que eu vou adicionar de um sal ou outro, para eu poder dosar a quantidade de íons que eu tenho na minha água cervejeira. O Beersmith faz isso para a gente, já de uma certa forma automática, mas sempre é bom a gente entender o que a gente está fazendo. Hoje, então, eu vou focar rapidinho só na parte de unidade de concentração. Então, as unidades de concentração sempre são uma massa dividida por um dado volume. No caso aqui, a gente usa uma concentração simples, vai ser uma massa dada em gramas de uma substância, e essa massa, então, ela está dissolvida em um volume de um líquido. No nosso caso, vai ser sempre água, né? Então, são gramas por litro, uma massa em gramas por um volume em litros. Os laboratórios de análise da água expressam isso dessa forma também. Só que lá vai aparecer muito a massa em miligramas dividido pelo volume em litros. Por que miligramas? Bom, basicamente porque as quantidades que a gente está dosando dos íons de interesse nosso são muito pequenas. Então, se eu for expressar isso em gramas, vai me dar um número muito cheio de zero. Vai ficar, por exemplo, 0,0022 gramas por litro. Em vez de eu falar isso 0,0022 gramas por litro, eu falo 2,2 miligramas por litro. Ou seja, quando eu mudo de gramas para miligramas, o meu número aumenta 1000 vezes. Porque eu estou multiplicando, né? Estou saindo de gramas para miligramas. É como se eu saísse de quilos para gramas, tá? Bom, a outra razão também é que a gente tem uma unidade que já está meio que caindo em desuso, mas ainda se tem muito nos livros, chamado de ppm, que é parte por milhão. Significaria então que eu tenho uma unidade de alguma coisa em 1 milhão de unidades, ou 1 grama em 1 milhão de gramas. Se for água, eu vou ter 1 grama em 1 milhão de gramas d'água, que vai ser a mesma coisa em volume, porque a água tem densidade igual a 1. Então, 1 milhão de gramas daria 1 milhão de mililitros. Ou, convertendo para litro, então eu tenho 1 grama em 1000 litros d'água, ou 1 metro cúbico, né? Mas isso é uma unidade que a gente não utiliza muito, a gente utiliza mais litros. Então, eu vou dividir tudo por 1000. Então, meus 1000 litros, quando eu dividir por 1000, vai dar 1 litro. E os meus 1 grama, quando eu dividir por 1000, vai me dar 0,001 grama. De novo, para não ficar o número quebrado, eu mudo a unidade. Então, eu vou mudar para uma subunidade chamada de miligrama. Então, cada 1000 miligramas corresponderão a 1 grama. Então, eu vou ter agora 1 miligrama em 1 litro. E isso corresponde, então, a uma parte por milhão. 1 miligrama por mililitro. Se vocês forem olhar os rótulos das águas minerais, todas elas já expressam essas quantidades dos íons em miligramas por litro. Então, aí eu peguei dois rótulos de água, e aí vocês podem ver se tem o bário, o cálcio, magnésio, cloreto, nitrato, sódio, potássio, sulfato, fluoreto, bário, brometo e estronço. Na segunda, vocês têm o bário, estronço, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fosfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato e cloreto. Esses são os íons que foram analisados. Quais os que interessam para nós, para a parte cervejeira? Quais os que interessam? Os que a gente tem interesse são esses aí, ó. Alcalinidade total, que não aparece lá naqueles rótulos, né? Bicarbonato apareceu, cálcio apareceu, magnésio, sódio, sulfato, num aparece, no outro não, e cloreto. Importante a gente entender o que as empresas d'água, elas seguem a legislação e tem alguns parâmetros que elas são obrigadas a analisar periodicamente e divulgar esses resultados. Salvo engano, o sulfato não é um deles, então ela pode ou não analisar, pode ou não divulgar.
Por isso que vocês repararem aqui, ó, numa eu tenho o sulfato e na outra eu não tenho. Então não dá para a gente pegar todos os parâmetros que a gente tem de interesse a partir dos rótulos comerciais. Com isso, então, muitas vezes a gente acaba tendo que contratar uma análise d'água. Eu fiz a minha aqui há um tempo atrás, final do ano passado, uns 4 meses aí, paguei R$150, se não estou enganado, acho que foi R$150. Fiz esses parâmetros aí e fiz também a parte microbiológica, para ver se tem contaminação com coliformes ou não, que vocês podem fazer ou não. Veja só, isso, como a gente vai ferver a água no final, né? Então a parte microbiológica vai ser toda exterminada, então a água vai estar, o mosto vai estar esterilizado. Então assim, eu não me preocupo muito com isso, mas no caso aí foi o pacote que a gente fechou, então já veio a parte microbiológica. E tá aí os ensaios que veio pra gente, ó, veio alcalinidade total, bicarbonato, dureza, cálcio, magnésio, cloretos, sulfato, ferro, cloro residual livre e pH, além da parte microbiológica. Tudo isso junto a gente pagou R$150, tá? Bom, com esses dados aí, vocês agora podem voltar em qualquer programa ou fazer as contas numa planilha. Eu tinha uma planilha, depois aprendi a usar no BSmith. Note que só tem um aí, que na verdade que não aparece, que é o sódio. O sódio aqui não faz análise. Então, no caso aqui, eu tive que estimar esse sódio a partir da relação de cloreto. Mas aí foi um caso particular meu aqui, porque o laboratório aqui não faz essa análise de sódio. Eu teria que mandar para fora e aí já seria um outro custo. Eu preferi não fazer, tá? Depois a gente pode até discutir qual é o impacto do sódio sobre o meu mosto cervejeiro, mas isso fica para outro vídeo. Aqui eu quero só indicar a vocês a questão das unidades. Então, com isso, gente, assim, de certa forma vocês não precisam se preocupar muito, porque os números que virão dos rótulos das águas que vocês adquirirem, das águas minerais compradas, ou que vierem no laudo do laboratório que vocês encomendaram a análise, eles virão nessa unidade, miligramas por litro. E daí é só utilizar já direto. Em outro vídeo eu espero que a gente possa trabalhar um pouquinho essa parte da correção da água e como fazer esses cálculos para dosar a parte de íons na água cervejeira. Ok? Por hoje é só então. Tchau, gente. Se você gostou do trabalho que a gente tem desenvolvido até aqui, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo para poder ajudar a gente. E qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer questão ou dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários, tá joia? Obrigado então. Tchau.